A guerra entre Israel e Palestina em 10 minutos. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje falaremos de um assunto atual, interessante e instigante: a guerra entre Israel e Palestina. Mas antes de falarmos deste assunto polêmico, dê o like neste vídeo, deixe abaixo seu comentário e aproveite para seguir a gente nas redes sociais. O conflito entre Israel e Palestina. Visualize você agora um cenário hipnotizante, embora triste, da guerra entre Israel e Palestina. Imaginou? Então, pessoal, as hostilidades entre os dois lados, Israel e Palestina, que já se atravessam há décadas, atingiram um novo nível de violência e destruição em 2023. É o que temos visto, não é mesmo? Saiba que a origem da rivalidade entre Israel e Palestina remonta ao século XX, quando ocorreu a criação do Estado de Israel em 1948. Então, esse evento gerou uma série de conflitos e tensões entre os dois lados, que perduram até hoje. E o principal motivo desse conflito entre israelenses e palestinos é a disputa territorial. Ambos os lados reivindicam a posse de territórios considerados sagrados e de grande importância histórica, como Jerusalém. Você sabia disso? Saiba que o estopim para o conflito entre Israel e Palestina em 2023 foi um incidente na fronteira entre Israel e Gaza, que resultou em um aumento dos ataques e contra-ataques. Ambos os lados lançaram mísseis, bombardearam áreas residenciais e realizaram operações terrestres, e isso tem resultado em um grande número de visitas civis e militares. A comunidade internacional, mais uma vez, está tentando intermediar um cessar-fogo, mas os esforços foram frustrados pela falta de confiança mútua e pela recusa em ceder em questões chaves. Até agora, os governos de Israel e Palestina não mostraram sinais de compromisso. Continue aqui comigo para saber mais. Israel declara estado de guerra ao Hamas. Então, pessoal, vamos ver sobre a intensificação deste estopim? Em outubro de 2023, Israel declarou estado de guerra após um ataque do Hamas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lançou a Operação Espadas de Ferro, em resposta ao ataque do grupo palestino Hamas. Essa ofensiva resultou em bombardeios intensos na faixa de Gaza, além de uma possível preparação para uma operação de ataque terrestre. Infelizmente, pessoal, o conflito entre Israel e o grupo Hamas tem causado um número significativo de mortes e feridos em ambos os lados. O conflito entre Israel e Palestina atualmente. O conflito entre Israel e Palestina em 2023 foi intensificado por uma escalada de violência com ataques de foguetes do Hamas e retaliações militares de Israel. Os confrontos entre os israelenses e os grupos militantes palestinos, como o Hamas, têm resultado em um alto número de mortes ou vítimas civis e danos materiais. E os ataques de foguetes lançados pelo Hamas, a partir da faixa de Gaza, têm sido respondidos por Israel com operações militares e bombardeios em Gaza. E essa troca de ataques tem causado um grande impacto humanitário, com a destruição de infraestruturas, deslocamento de pessoas e perda de vidas. Uma triste realidade. Além disso, a construção de assentamentos judaicos em territórios palestinos ocupados também tem sido um ponto de conflito. Essa situação é bastante complexa e é essencial que os líderes e a comunidade internacional trabalhem juntos para promover a negociação e o respeito pelos direitos de todas as partes envolvidas para cessar esse conflito entre os israelenses e palestinos. Vamos ver a causa deste estopim? Vamos nessa? Como começou o conflito entre os israelitas e palestinos? Imagine dois mundos imersos em rivalidades, tensões e disputas territoriais, políticas e religiosas. Imaginou? É exatamente isso que tem levado aos conflitos em Israel e Palestina. O principal motivo do conflito entre os israelenses e palestinos é a disputa territorial. Os dois lados reivindicam a posse de territórios considerados sagrados e de grande importância histórica, como Jerusalém. Além disso, existem questões relacionadas a direitos humanos, acesso aos recursos naturais e a autodeterminação dos povos. Essa rivalidade entre Israel e Palestina também está ligada às questões religiosas, étnicas e políticas. Isso porque os judeus consideram a região como sua terra ancestral, com base em reivindicações históricas e religiosas.
Por outro lado, os palestinos afirmam que a região é sua terra natal e que foram injustamente deslocados de suas casas durante a criação de Israel. E como está a situação hoje em busca da paz? Ao longo dos anos, diversos esforços foram feitos pela comunidade internacional para buscar uma solução pacífica para o conflito, incluindo negociações de paz, acordos e mediações. No entanto, as diferenças profundas entre as partes envolvidas, bem como a falta de confiança mútua, têm dificultado a resolução do conflito. Agora, você sabe como começou o conflito entre Israel e Palestina. É importante ressaltar que esse conflito entre israelenses e palestinos é complexo e multifacetado e envolve uma série de fatores históricos, políticos, religiosos e sociais. E a busca por uma solução justa e duradoura continua sendo um desafio para a comunidade internacional, mas que continuem trabalhando para promover a paz. Qual o motivo da briga entre Israel e Hamas? Se você quer saber mais motivos da briga entre Israel e Hamas, vou te revelar. Fica aqui comigo. A disputa entre Israel e Hamas envolve uma série de fatores complexos, incluindo a ocupação israelense dos territórios palestinos, a construção de assentamentos judaicos, o bloqueio de Gaza e a resposta militar do Hamas. Essas questões têm gerado um ciclo de violência e retaliação e têm resultado em um grande número de vítimas civis e agravado ainda mais a situação humanitária na região. E se você não sabe, o Hamas é uma organização palestina que surgiu em 1987 e se tornou um dos principais atores da resistência palestina. O Hamas possui diferentes áreas de atuação, incluindo um braço militar e político e um braço voltado para ações sociais. Israel e outros países, como os Estados Unidos e a União Europeia, consideram o braço militar do Hamas um grupo terrorista. No passado, o Estatuto do Hamas defendia a erradicação completa de Israel, mas nos últimos anos, a posição da organização tem se tornado um pouco mais moderada, de acordo com analistas internacionais. No entanto, as tensões entre o Hamas e Israel persistem até hoje, e os confrontos entre os dois lados têm sido frequentes, como podemos ver esse novo ataque em 2023. Por que começou a guerra em Israel? Como você viu, a guerra em Israel em 2023 começou devido a uma série de eventos e tensões que se acumularam ao longo do tempo. A ofensiva do Hamas contra o Estado de Israel começou com o lançamento de foguetes de vários locais de Gaza. Esses ataques foram respondidos por Israel com operações militares e bombardeios em Gaza. A situação se agravou ainda mais com a intervenção do Egito, que fragilizou as defesas de Israel na margem oriental do Canal de Suez e iniciou uma operação para cruzá-lo. A rivalidade entre Israel e Hamas tem raízes históricas e étnicas profundas, o que contribui para a continuidade desse conflito até hoje. O que o Hamas defende? Certamente você não sabe o que é o Hamas. Vou te revelar. Continuando. Sobre o conflito entre os israelenses e palestinos, saiba que o Hamas é uma organização palestina que possui diferentes áreas de atuação, incluindo um braço militar, um político e um voltado para ações sociais. O Hamas defende a resistência armada contra Israel e a libertação da Palestina como um todo, incluindo a destruição do Estado de Israel. O Estatuto do Hamas menciona a luta contra a ocupação israelense e a rejeição de qualquer acordo de paz que reconheça a existência de Israel. No entanto, é importante destacar que as posições e objetivos do Hamas são controversos e não são compartilhados por todos os palestinos. O que foi a Guerra da Formação de Israel? A Guerra da Formação de Israel refere-se ao conflito que ocorreu entre 1947 e 1949, após a declaração de independência do Estado de Israel em 1948. Esse conflito envolveu as forças judaicas e árabes na região da Palestina, que estava sob o domínio britânico na época. A Guerra da Formação de Israel teve origem em uma série de fatores complexos, como disputas territoriais, tensões étnicas e religiosas e o desejo de ambos os lados de estabelecer um Estado independente em uma terra considerada sagrada por judeus, muçulmanos e cristãos. E após a Segunda Guerra Mundial, o movimento sionista, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, ganhou força.
No entanto, a população árabe local e os países árabes vizinhos se opuseram a essa ideia, alegando que isso violaria os direitos dos palestinos e ameaçaria a estabilidade da região. A Guerra da Formação de Israel foi caracterizada por uma série de confrontos armados, ataques terroristas, massacres, mortes e deslocamentos em massas de populações. O conflito terminou com a assinatura de acordos de cessar-fogo e a estabilização das fronteiras entre Israel e os países árabes vizinhos. Gostou desse vídeo? E assim, faça o fechamento desse conflito. Através desse vídeo, exploramos as causas, disputas, eventos históricos e a situação atual dessa senhora guerra entre palestinos e israelenses. Espero que você tenha gostado de saber mais deste assunto do momento. Fique atento aos próximos vídeos. Além disso, não deixe de assistir os vídeos anteriores sobre outras guerras. E desejo a você boa sorte e sucesso. Tchau!